Boa noite, gente, né? Meu nome é Mariana, para quem me conhece. Tô com a Abigail aí, que vai se apresentar também. Hoje o tema, né, desse Point Convida é sobre saúde, papel da igreja. Chamaram eu e a Abigail para participar. A gente ainda é estudante da saúde, né? Eu sou estudante de medicina, a Abigail é de nutrição. Mas a gente vai tentar contribuir com o que a gente já aprendeu, com o que a gente já viveu, né? Espero que acrescente. Pode falar, Biga. Isso, meu nome é Abigail, né? Sou estudante de nutrição, já estou no nono período do curso, e é bem verdade isso que Mari falou, que a gente possa contribuir melhor para vocês, com mais informação. Isso. Aí a gente até deixou a caixinha lá no Point, né? E depois montamos alguns tópicos assim que a gente vai falar. E aí qualquer coisa também vocês podem mandar aí nessa conversinha. Ficou melhor, Cris? Melhor? Então, o primeiro tópico a Abigail vai falar, né? Sobre o que é o SUS, a natureza do SUS, quais são as qualidades, os desafios e a diferença do nosso Sistema Único de Saúde para outros países. Então, né, só para a gente introduzir um pouquinho do assunto, um dia desses teve uma notícia que foi compartilhada no grupo lá do Point, de um paciente de Covid-19 que foi internado nos Estados Unidos e teve que pagar uma conta de US$ 5 milhões, né? E aí começou uma discussão sobre o assunto, sobre a questão de saúde pública, e a gente foi convidado para falar um pouquinho do assunto, né? Porque a gente é estudante da área, e espero que a gente possa contribuir com mais conhecimento para vocês, né? Então, nessa primeira perguntinha que a Mari me fez, vou falar um pouquinho do SUS, porque geralmente a grande parte das pessoas não conhece como funciona o SUS, né? E como que é a estrutura do SUS. Aí vai aparecer um pouquinho aula, mas aí vocês podem interagir aí nos comentários. Mas essa é só essa primeira parte, que vai ser um pouquinho mais assim de conteúdo. Bom, é importante a gente conhecer os sistemas públicos no nosso país, né? Já que somos nós que subsidiamos todos eles, né? Seja na área da saúde, educação, transporte, obras públicas, porque a gente paga tudo isso com os nossos impostos. Então, de certa forma, todas as pessoas fazem parte do SUS, né, por contribuírem com ele, e todo mundo tem direito ao acesso ao SUS. Bom, o SUS, ele foi, digamos assim, né, criado a partir da Constituição de 1988, e isso possibilitou, né, grande parte da população ter acesso a tudo, porque antes disso a saúde era mais assim, saúde de campanha, tipo, ia ter uma campanha de vacina, ia ter uma campanha de medicação, um, uma atividade assim relacionada à saúde, era só assim antigamente, né? E com a Constituição, com a inauguração do SUS, isso foi possível ser aberto, né, para toda a população, de uma forma integral. E o SUS, ele oferece desde procedimentos simples, como aferir pressão no posto de saúde, né? Até mesmo transplante de órgãos em hospitais ou centros especializados. Então, é importante a gente falar assim, porque muitas pessoas não têm conhecimento sobre. E eu mesma, né, fui aprender sobre o SUS já na faculdade, no sexto período, quinto período do meu curso. Bom, o SUS ele tem três princípios principais que permitem que ele funcione da forma que ele funciona hoje. Um deles é a universalização, que garante o acesso à saúde como direito de todo cidadão brasileiro. E às vezes a gente vê algumas pessoas que não são brasileiras, né? Sei lá, algum estrangeiro que está aqui no território, que faz o uso do Sistema Único de Saúde do nosso país, para a gente ver como que ele é muito democrático. Outro pilar do SUS é a questão da equidade, que visa tratar as pessoas com necessidades diferentes para que elas estejam no mesmo nível de condições básicas relacionadas à saúde. Então, é assim, é tratar os desiguais de forma desiguais, de acordo com as necessidades deles, para que todo mundo tenha as condições mínimas de saúde. E o terceiro pilar mais importante também é sobre a questão da integralidade, que ele considera o ser humano como um todo, não considera só a saúde do indivíduo. Considera o ambiente que ele mora, o acesso à água potável, acesso à educação, a renda, tudo isso interfere nas condições de saúde da pessoa. Então, o SUS considera tudo isso.
E o SUS, ele é muito completo, embora ele tenha muitos benefícios, ele tem alguns desafios, né, por assim dizer. E uma das maiores qualidades do SUS é que ele é uma das maiores redes de acesso de saúde do mundo, né, para falar a verdade, não do país, do mundo. Ele também é disponível a qualquer brasileiro de forma gratuita, independente da renda, da condição social, do sexo, da qualquer coisa, independente de qualquer coisa. Sendo brasileiro, você tem direito a acesso ao SUS. E a terceira qualidade, muito importante também, que vale a gente falar, é que ele possibilita a distribuição gratuita de medicamentos e vacinas. Então, isso democratiza ainda mais o SUS, porque as pessoas que não têm condição de comprar medicamentos têm acesso de forma gratuita. Mas, por outro lado, a gente vê também que o SUS ele enfrenta alguns desafios, né? Porque ele é um sistema muito grande, ele atende todos os municípios do nosso país e, como todo outro sistema, teria alguns desafios, né? O primeiro deles, como a gente vê, é a burocratização do sistema, que às vezes demora muito, não consigo uma consulta ou acesso a algum procedimento de forma rápida. Há também a má distribuição dos recursos e, com isso, o SUS ele tem menos recursos disponíveis para que ele possa funcionar perfeitamente. Então, muitos dos profissionais que trabalham na área de saúde, né, no SUS, eles recebem menos do que deveriam, e a gente também vê isso na estrutura, porque às vezes um hospital não tem equipamento suficiente, a estrutura está precária, não tem medicamento, a gente vê que a questão do recurso interfere bastante também. E uma outra questão é que essa é um pouco assim, não muito conhecida, mas a população, ela às vezes não conhece muito bem como que funciona o sistema de hierarquização do SUS, né? Porque o SUS ele é dividido em níveis de complexidade das doenças. Então, uma coisa mais simples, sei lá, ter pressão, fazer medição de glicemia, pode ser feito em posto de saúde. Por exemplo, outras demandas já vão para o sistema intermediário, que são as UPAs, e uma coisa mais complexa, talvez uma cirurgia, um transplante, ou alguma coisa, um tratamento mais delicado já no hospital. Então, as pessoas não conhecem muito, tipo assim, como funciona, e às vezes todo mundo vai para o hospital, aí reclama que o hospital está cheio, então falta um pouquinho de conhecimento da população. E também, outros princípios importantes do SUS, que vale a gente falar, é sobre a organização do SUS, né? O SUS ele tem a hierarquização, que é de acordo com a, a complexidade das doenças, dividido na atenção primária, que são os pós-saúde, conhecidos, né, como posto de saúde, a atenção secundária, que já é mais para emergências, e a terciária, que são casos mais complexos. E a regionalização, e isso tem a ver com a questão dos municípios, mais especificamente, terem liberdade para poder planejar como usar os recursos na área. Então, por exemplo, aqui no meu bairro tem 2 postos de saúde, o posto de saúde 1 e o 2. Então, uma parte do bairro é atendida por um posto, a outra parte é atendida pelo posto de saúde 2. Isso facilita para que haja uma maior proximidade com a população, não seja só um grupo, uma massa, né? E ele também é descentralizado, então quer dizer que os municípios eles têm liberdade para poder decidir como administrar, como gerenciar os recursos e as atividades que vão ser desenvolvidas, né? E ele tem um comando único. Então, se o município ele decide que vai fazer uma coisa com o recurso que foi enviado do governo, por exemplo, federal, é aquilo que vai ser decidido. Isso é muito importante porque facilita também a fiscalização da própria população, né? E uma coisa também importante falar nessa parte é que se o governo federal, que seria, por exemplo, o presidente, né, na esfera mais assim, presidencial, tivesse que comandar todas as unidades de saúde do nosso país, que são mais de 5 mil municípios, isso seria um pouco impossível. E se hoje já não funciona tão bem, talvez isso centralizado, né, no governo federal seria pior ainda, né? E uma outra questão é que o SUS ele conta com a participação popular, então a sociedade pode participar da elaboração das medidas, das propostas, tudo que for feito no SUS. E isso acontece por meio dos conselhos, conferências de saúde, né, os conselhos municipais, conferências municipais de saúde. E muitas vezes a população não sabe do acontecimento desses eventos, né? Não é muito divulgado, não é divulgado da forma certa, as pessoas não têm interesse. Então, o SUS ele é feito pelos brasileiros e para os brasileiros, né? Só que às vezes
Travou um pouquinho pra mim. Vou O SUS até é todo, voltar. todo estruturado, né? É possível ver que os órgãos que comandam o SUS, como o governo federal, estadual, municipal, têm as suas responsabilidades e também existe a Carta dos Direitos dos Usuários. Então, é muita coisa dentro de um sistema que às vezes a maioria da população não conhece. Às vezes porque realmente não tem acesso, né? E uma coisa que vale ressaltar muito, porque geralmente os brasileiros reclamam, né? Ah, o SUS não funciona, isso não dá certo. Mas a gente nunca experimentou, pelo menos a nossa geração, né, Mariana? Nunca experimentou não ter o SUS, né? Então, se não É, tivesse, como que seria, né? Mesmo que demore, a gente é atendido, mas na nossa cidade, pelo menos, é, né? Aqui em Viçosa. Mas e se não tivesse o SUS? E uma pesquisa muito importante, até anotei aqui, ó, que alguns países como Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Suécia, Espanha, eles têm um sistema de saúde bom, mas a população ela não é superior a 100 milhões de habitantes. Então, a gente vê que é um sistema de saúde que funciona bem para uma população reduzida. E o país, dentre esses países, né, que eu citei, o que é mais populoso é o Reino Unido, com 66 milhões de habitantes. Mas se a gente for comparar com um país que tem mais de 200 milhões, que é o caso do Brasil, né? Por exemplo, Estados Unidos, China, Índia, Indonésia, Paquistão, Nigéria, nenhum deles tem um sistema de saúde tão bom como o nosso. Então, assim, a gente tem que realmente ver as realidades, porque num país menor, com uma realidade social também diferente da nossa, o sistema de saúde é muito melhor. Mas países como o nosso, em tamanho e talvez em questão de desenvolvimento humano, a gente vê que não é tão bom. Então, se a gente for parar para pensar, o SUS ele atinge todo o território, ele atende, né, todo o território nacional e, e o nosso território é grande, são muitos municípios e isso é muito bom, né? A gente vê que ele funciona dentro do possível de uma forma muito boa. Bom, sim. para finalizar essa parte aqui do SUS, é importante a gente considerar o SUS como uma parte importante da sociedade, porque além de oferecer serviço de saúde gratuito para a população, a gente vê também que Jesus ele realizou muitas curas, independente da forma que as pessoas chegavam até ele, independente da doença que a pessoa tinha, Jesus realizou muitas curas. E com isso ele manifestava o reino de Deus. Então é importante a gente ter essa consciência de que Jesus ele se importava com as pessoas que tinham as doenças, né? Por exemplo, até anotei uns exemplos. Jesus curava cegos, leprosos, ele curou até a sogra de Pedro, que ela só tinha febre. Ele ressuscitou Lázaro. Ele curou aquela mulher do fluxo de sangue que estava no meio da multidão. Ele nem sabia quem era. Ele nem tinha visto o rosto da mulher, mas mesmo assim ele curou. Então a gente vê que Jesus, ele se doava pelas pessoas, independente do que ele estivesse fazendo. Ele parava e dava atenção para a pessoa. Um caso é, bom para falar sobre isso é do cego de Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém, o cego gritando no meio da estrada. Jesus parou, foi até ele e perguntou: O que você quer que eu te faça? E aí ele falou que queria ver, e começou a enxergar, porque simplesmente Jesus parou para curar ele. Então, é importante a gente falar disso, porque às vezes a gente acha que não é um assunto que deva ser falado na igreja, né? E um exemplo também de uma pessoa considerada normal, né, que não seja Jesus, né, que Jesus é Deus, é um exemplo do bom samaritano, que ele estava passando pela estrada, viu a pessoa que estava acidentada assim, no canto da estrada, precisando de ajuda, e ninguém que passou antes dele ajudou. A Bíblia fala que várias pessoas passaram por ele, pessoas religiosas passaram por ele e não ajudaram. Então a gente vê que esse cara que parou para ajudar ele, ele ainda cuidou para que o cara ficasse no lugar bom, que ele fosse bem cuidado e deixou todas as despesas já pagas. Então, assim como Jesus, uma pessoa normal, comum, como um bom samaritano, teve essa compaixão pela outra pessoa, pela dor da outra pessoa. Acho que a gente também precisa ter isso, sabe? Não é porque eu não estou sentindo a dor que não é importante. Não é porque eu não uso o SUS com frequência que não é importante. E a gente também não pode ficar só reclamando, porque o SUS funciona bem de acordo com a nossa realidade. O Brasil, corrupto como ele é, a gente vê que o SUS ainda funciona. Então, isso é muito bom, né? Sim. A gente estava até conversando, né, Biga, que a gente, assim, como cristão, como igreja, né, a gente precisa levar isso em consideração, né? A Bíblia fala de justiça social, ela fala de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos enfermos. E o SUS hoje é um sistema de saúde no nosso país que atende a população carente, né?
muitas pessoas não usam o SUS, tem plano de saúde, mas é um sistema que, apesar de todas as falhas, cuida de quem precisa. Claro que, assim, a gente tem notícias ruins, mas aqui mesmo no chat, ô, Biga, o povo estava falando de pessoas que eles têm da família, que fizeram todo o tratamento pelo SUS, foram muito bem atendidos. E, Uhum. assim, é uma experiência que eu vejo também. Quem recebe atendimento, assim, pelo menos na maioria dos casos que eu vejo, recebe um atendimento de qualidade. Claro que tem alguns exames mais caros que a fila é grande, tem vários problemas, mas assim, se a gente for parar para pensar, né, o posto de saúde, ele faz prevenção, ele cuida de doença crônica, hipertensão, diabetes, que a pessoa pode acompanhar, tem grupos, né, assim, para você que tem a mesma doença que você, para você conversar nos postos de saúde, vacina para todo mundo, né? Pelo menos vacina todo mundo já toma pelo SUS, né? Que mesmo quem não usa, vacina pelo menos recebe. Nosso calendário vacinal assim, é maravilhoso, então a gente precisa, como igreja, reconhecer isso para ajudar quem não conhece a usufruir disso, né? Tem muitos irmãos nossos que às vezes não sabem como procurar ajuda médica, como fazer um tratamento adequado, e se a gente conhecer e se envolver, a gente pode auxiliar, né? Por exemplo, às vezes algum irmão que não consegue tomar a medicação correta, às vezes não sabe ler, a gente pode, como irmão, tentar ajudar a montar um esquema para tomar a medicação correta, para envolver ele no centro de saúde que o atende. Então, se a gente conhecer, a gente sabe até orientar quem não conhece, né? Isso é muito É importante, verdade, assim, a gente conhecer, da gente valorizar o SUS e lutar para ele melhorar, né? Porque a gente tem poder de ajudar a melhorar, é verdade. né? Então, vamos para a segunda pergunta? Bom, a Vamos. segunda pergunta que vai responder em tempo de Covid-19, quais os principais desafios para os profissionais da área de saúde? A gente estava vendo sobre isso, né? É, para mim, assim, eu observo que um dos desafios grandes para os profissionais de saúde em tempos de Covid é uma certa frustração, né? Porque é uma, uma pandemia, a gente não sabe muito sobre tratamento, a gente não sabe muito sobre evolução, a gente não sabe quem vai evoluir bem, quem vai evoluir mal. E assim, na medicina como um todo, existem várias limitações na toda a área da saúde, né? E assim, às vezes é um pouco difícil de lidar com isso. Por vaidade, né, de não saber as coisas, mas eu acho que principalmente também por ver uma pessoa em sofrimento e não conseguir ajudar como gostaríamos, né? Mas diante dessas limitações, assim, para mim fica mais evidente que o profissional de saúde ele tem que estar sempre na dependência de Deus para capacitar, para dar sabedoria, para ajudar mesmo para a gente ser realmente um instrumento, né? Porque a gente não tem conhecimento como Deus da complexidade do ser humano, da complexidade das doenças, então é Deus mesmo que auxilia. E uma outra coisa também que eu tinha falado com a Abigail, que eu tenho visto assim, de dificuldade nesse tempo de Covid. Ai, tá perto? Desculpa, gente. Pra mim não tá parecendo que tá perto, foi mal. Mas uma outra dificuldade que eu também percebi, assim, é de demonstrar amor e cuidado com o paciente, assim, porque às vezes, quando a gente vai atender alguém, a gente gosta de cumprimentar, apertar a mão, as criancinhas, né, de abraçar, de brincar. E agora sim, a gente tem que ficar mais distante, só chega perto para examinar, cheio de equipamento, óculos, máscara, touca. Então, assim, isso cria um distanciamento, infelizmente, né, com o paciente, fica uma relação mais difícil, mas eu acho que a gente está aprendendo a mudar as formas de acolher o paciente, apesar de não poder ter o contato mais próximo, né? Quer falar alguma É coisa? verdade. Sobre essa questão da pandemia, né, do Covid, a gente vê que não é a primeira vez que a história da humanidade sofre com uma doença que atinge o mundo inteiro, né? E como das outras vezes, a gente vê que existem algumas coisas que a gente não consegue compreender, nem entender, nem descobrir a cura. A gente tem que entender que realmente é Deus que controla todas as coisas, mas não porque Deus é ruim, que ele vai fazer com que surja uma doença para matar várias pessoas, mas é porque existem coisas que a gente não entende. Se a gente for para pensar, a gente está no dentro de uma galáxia e a gente não sabe o que existe mais fora do que que os nossos satélites conseguem ver. E a gente tem que entender que Deus ele controla tudo, Deus cuida de tudo. Não que Deus é um Deus mau, mas que tem coisas que a gente não entende. A gente não consegue criar um elemento químico, por exemplo, em forma sintética em um laboratório, a gente não consegue criar a vida. A gente usa o que já tem pronto, né? Para montar talvez um novo ser vivo, mas a gente não consegue criar.
Então a gente vê que realmente Deus é soberano, ele é muito maior do que a gente consegue sequer imaginar, né? Isso é muito verdade. Quer falar mais alguma coisa? Bom, agora, gente, a câmera ficou boa agora? Porque parece que estava perto. Não, só isso mesmo. Então vamos para a terceira pergunta. É, como um profissional de saúde pode exercer os valores cristãos a partir da sua atuação profissional, Mari? É, essa parte, eu acho, assim, o profissional de saúde e nós como cristãos que podemos ajudar pessoas também com sofrimentos de doença, né, saúde mental. Eu acho que, assim, primeiro, o valor cristão que ajuda, que é importante para a atuação profissional, eu acho que é fazer tudo para a glória de Deus. Porque, às vezes, como é um meio em que a gente lida com a fragilidade do ser humano, para muitas pessoas pode ser criar muita vaidade, né? Assim, uma disputa de quem é mais importante, quem é melhor. Então, acho que se a gente tiver o foco, né, de que tudo é para a glória de Deus, eu acho que isso é muito importante, mas também eu acho que ajuda a gente a ser o melhor profissional quando a gente lembra que tudo que a gente faz como se fosse para Deus, né, e não para os homens. Então, faz com excelência. Porque, claro que a maioria das vezes a gente tá lá, assim, querendo ajudar e tal, mas às vezes a gente tá super cansado, às vezes algum paciente não trata a gente tão bem, falta com respeito. Mas se a gente tiver isso sempre em mente, a gente vai entender, né, que a pessoa está num contexto de doença. Então não dá para julgar a forma que ela está se expressando. A gente tem que entender com excelência e com amor, como se fosse alguém que fosse super gente boa, né? Então acho que assim, fazer tudo com excelência, a gente que é estudante ainda, né, Abigail, assim, estudar com excelência, tratar o outro com excelência, acolher, e às vezes até na escuta, porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma doença que é mais importante, mas o que ela está queixando, para mim, entre aspas, não é tão importante, né? Mas eu tenho que entender o que é importante para ela, né? Escutar e, assim, ter empatia mesmo, colocar no lugar da pessoa. Tava até falando com a minha mãe. Às vezes vem alguém, assim, que às vezes nem tem uma queixa, mas às vezes ela tá precisando só de que alguém ouça o que ela tem para falar, né? Então, acho que da gente ter esse amor ao próximo e fazer tudo como se fosse para Deus, eu acho que é importante na prática. Entender nossas limitações, como eu falei, né, para viver na dependência de Deus. E eu acho que o que ajuda muito também é ter a presença do Espírito Santo, porque assim, a gente lida com momentos de muita dificuldade, né, Abigail? Assim, que as pessoas estão muito fragilizadas, às vezes contextos muito difíceis, morte, doenças muito graves, e a gente buscar no Espírito Santo, né, consolo, renovação para as forças mesmo, para conseguir lidar, para conseguir estar feliz perto do paciente, né? Assim, eu acho que o Espírito Santo ajuda muito, assim, né? Ele renova as forças e ele consola nos momentos de dificuldade. E eu acho também que entendendo o ser humano como um todo, né? A gente vê que Deus se preocupa com o físico, assim, com a saúde, ele ensinava o povo lá de Israel medidas de higiene, ele se preocupa com saúde mental, ele se preocupa com o ser humano como um todo. Então, na fé, assim, se a gente pensar, a gente também pode exercer a profissão pensando no ser humano como um todo, lado físico, lado espiritual, emocional, social, familiar, né? A medicina tem mudado nisso, acho que a nutrição também, né, Biga? Da gente ver a pessoa como um todo. E os valores cristãos, assim, são fundamentais mesmo para a prática, né? Acho muito importante mesmo a gente falar dos desafios do profissional de saúde, né? Porque às vezes a gente encontra um paciente que não está num dia bom, às vezes a gente encontra a pessoa que não quer seguir o tratamento, de acordo com as nossas orientações, e realmente a gente vê que a gente precisa ter esse cuidado com o paciente, independente de como a pessoa está, né, de como a pessoa te trata, a gente precisa realmente tratar as pessoas bem, assim, porque serviço de saúde é um pouco delicado, porque a gente lida com a dor do outro e com as variações de humor do outro, então é bem isso, né? A gente tem que saber como lidar com o paciente, ser bem empático mesmo, né? De acordo com o que o Evangelho também fala, né? A gente amar o próximo, tratar o outro bem e tudo mais. Então tá, na pergunta 4. Como fazer a diferença na vida das pessoas enquanto um profissional de saúde? Os valores cristãos não poderiam auxiliar na relação do profissional com o paciente, né, produzindo resultados melhores no tratamento? Então, eu acho importante falar disso, que esse conceito de humanização no serviço de atendimento de saúde,
ele vem sendo bem discutido e já vem sendo implementado em muitos cursos da área de saúde e até mesmo por alguns profissionais, né? Por exemplo, o meu curso de nutrição, a gente tem essa visão um pouco mais humana. Tem gente da minha turma aqui que está me assistindo, não vai me deixar mentir. Então, a gente tem que sempre enxergar a pessoa que está sendo tratada ali. E a saúde, ela se torna um direito humano a partir da Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Então, a gente vê que é um direito que é assegurado por um órgão reconhecido mundialmente, né? E na nutrição, por exemplo, dá um exemplo da minha área, a gente é orientado a sempre fornecer conforto para o paciente, sempre tentar amenizar o sofrimento do paciente por causa da doença que ele tem. Se, por exemplo, ele está internado, se ele está passando por algum procedimento e tal, sempre oferecer o conforto, mesmo que seja por meio da comida, porque a gente sabe que quando a gente se alimenta, a gente se sente melhor, né? E na nutrição, né? A gente está falando um pouco mais de alimentos, a gente vê que uma comida gostosa, ela faz toda a diferença no tratamento do paciente. No dia que o Josiel foi internado, que a Cris mandou a foto, né, da refeição dele, eu fiquei muito feliz, porque eu conheço a nutricionista do hospital e eu vejo que realmente o serviço de alimentação lá, de nutrição, se preocupa em tratar o paciente bem. Não só entregar a comida, mas fazer com que o paciente se sinta bem, porque é uma situação delicada, a pessoa está ali doente, fragilizada emocionalmente, fisicamente. Então, de certa forma, o alimento ali, da forma como ele é servido, como ele é preparado, não aquela comida toda misturada, sem graça, de uma cor só, com, com sabor, sabe, organizado no prato, para a pessoa ter vontade de comer. Isso faz toda a diferença, né? E se o paciente não se alimenta bem, a recuperação dele é muito mais lenta. Pode haver um agravamento da situação do paciente, e isso provoca também um aumento dos custos de saúde. Então, é importante a gente ver que, além de ser uma questão de tratar o ser humano bem, a gente tem redução dos gastos com a saúde, porque se a pessoa se alimenta melhor, ela se recupera mais rápido, evita a complicação do estado de saúde dela, e isso é bom para o paciente como para o hospital, né, mãe? E na sua área, como que é, Mari? A gente também, acho que como um todo, né, tem mudado nisso, de ter uma visão mais humana, de entender, né, que a saúde mental, emocional do paciente também influencia muito no tratamento, mesmo que seja uma doença física, mas você tinha falado, assim, de cuidado, né, eu lembrei da uma medicina chamada medicina paliativa, que são os cuidados de fim de vida, que oferece mais conforto para o paciente, tenta trazer os familiares mais para perto, mesmo quando ele está internado. Deixa eu só ver se tá tudo bem aqui, parece que tá. E também, até a fé, a prática da fé hoje ela é muito estimulada porque cientificamente é comprovado, né? Que uma pessoa que busca, que ora, que pratica a fé, ela tem mais condições mesmo de enfrentamento da doença e pode melhorar também a qualidade de vida de alguém doente. Então, até mesmo quem não é cristão tem estimulado isso nos pacientes porque está sendo muito visto mesmo, né? E é importante a gente falar isso porque na formação dos profissionais da área de saúde, esse olhar mais humano, ele melhora a forma como o profissional atua, né? E são também alguns exemplos importantes de cuidado com o próximo, como a gente aprende no Evangelho, né? Já que a gente tem essa visão cristã. Ou a questão do amar o próximo como a si mesmo, se colocar no lugar do outro, enxergar o ser humano, né, que está ali com a doença, que está ali doente. Essas coisas ajudam muito na recuperação do paciente. Uma frase muito conhecida, né, que eu já ouvi ela muitas vezes nas salas de aula do meu curso, né, que é assim, é mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Então, a gente precisa tratar a pessoa doente, não tratar só a doença, porque isso faz toda a diferença quando o paciente se sente valorizado ali, pelo cuidado, pelo profissional e tudo mais, né? A gente considera a vida da pessoa, os hábitos da pessoa, os gostos da pessoa, né? No caso da nutrição. Então, é importante demais essa questão do cuidado com o paciente, né? Sim. Quer falar mais alguma coisa? Não, isso mesmo. Então, a última pergunta, já para a gente finalizar, né, Mari? A gente já está caminhando para o final. Um dos problemas atuais e bem ampliado pela Covid-19 são as doenças psíquicas. O profissional de saúde está na linha de frente
e como médico, nutricionista, podem usar seus valores cristãos para cuidar do paciente de uma forma completa. A fé poderia ser um instrumento útil no tratamento? O que você acha, Mário? Sim. É, a gente até tinha falado de um versículo que a gente viu, né, que fala assim, que ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. E também outro que Jesus ele ia passando, ensinando as boas novas, mas também curando todas as enfermidades e doenças, né? E as doenças de saúde mental, elas não são menos importantes, elas também são importantes e elas precisam ser valorizadas mesmo por nós, né? E essa questão se a fé pode ser útil no tratamento, né? Eu até comecei a falar um pouquinho antes, dei um spoiler, mas pode, assim, a gente como cristão acredita nisso e a própria ciência também, assim, né? Tem artigos, estudos mostrando que pessoas que praticam a fé, que oram, que fazem parte de uma comunidade de fé, elas conseguem enfrentar melhor a doença, terem melhores resultados e até mesmo assim, quem não é doente, né, é visto que quem pratica a fé tem menor valor de pressão arterial, é menos estressado, então com certeza ajuda. E a gente como cristão entende isso ainda muito mais, né, que é o Espírito Santo mesmo, que auxilia, que dá força, que renova as forças do doente, mesmo quando não tem a cura, né? A gente, como cristão, a gente sabe que a gente tem um refúgio em Deus. Mas sobre as doenças de saúde mental, né? Principalmente nessa época do Covid, que parece que a tendência é de ter mais, eu acho que como igreja, assim, a gente precisa estar atento. Porque muitas vezes algum irmão que está com depressão ou com ansiedade, ele pode ter receio de procurar os irmãos da igreja, de pedir oração, de pedir para conversar, para desabafar, ou mesmo de pedir ajuda no tratamento, porque muitas vezes são doenças estigmatizadas, né? Às vezes eles ficam com medo, porque às vezes alguém pode falar, ah, isso é falta de fé, isso é falta de Deus, ou então você está em pecado. Mas as doenças de saúde mental, elas podem não ser de cunho espiritual, né? Elas podem ser doenças como hipertensão, como diabetes, que precisam de tratamento e que precisam da igreja, né? É visto que, assim, a pessoa que tem algum problema de saúde mental, ela tende a se isolar, tende a se afastar. E nós, como igreja, a gente precisa de incluir as pessoas, né? De incluir os nossos irmãos que estão passando por esse tipo de sofrimento. Porque se eles estiverem na igreja, se eles se sentirem parte de um grupo, membro do corpo de Cristo, se eles tiverem uma função, se eles se sentirem amados, terem amizades verdadeiras dentro da igreja, isso é muito importante no enfrentamento da doença, no tratamento. E assim, para os irmãos terem liberdade mesmo de pedir para orar junto, né? E então a gente precisa estar atento a isso, porque mesmo dentro da igreja e fora da igreja, a gente convive com pessoas que vão passar por sofrimento mental. E a gente precisa ser uma resposta, né, como igreja. A gente precisa estar atento, ouvir, entender as angústias da pessoa e auxiliar. Auxiliar, estimulando ela a ter tratamento, orando junto, né, como eu já tinha falado. E amando mesmo, como Jesus manda, né? Através das nossas amizades, através do nosso auxílio mesmo. Né? A OMS até fala, né? Não existe saúde sem saúde mental. Então, a saúde mental também é muito importante e a gente, como igreja, precisa também atentar isso, né? E a fé, com certeza, auxilia muito, muito, muito. Né? O Espírito Santo em nós e a fé, muito importante. E é bem verdade isso, né? Porque em períodos de pandemia, né? A gente vê que o nível de ansiedade na população, de forma geral, e depressão aumentou muito. E é uma coisa até que a gente conversou de mais cedo, né? Que a gente estava falando sobre essa questão de quando a gente tinha a rotina normal, a gente estava acostumado a ter hora para acordar, ter hora para comer, ter hora para dormir, ter hora para descansar, hora para se divertir. A gente tinha uma rotina. Então, quando a gente se encontra no estado assim que não existe rotina mais, nenhuma situação de melhora aparente no curto prazo de tempo, a gente começa a ficar, tipo assim, um pouco triste, né? E a gente tem que levar em consideração que o ser humano, ele foi feito por Deus com uma capacidade muito grande para criar, desenvolver, inventar, fazer coisas. Então, às vezes a gente se sente improdutivo porque a gente não está fazendo coisas, né? Só que a gente não tem que ficar se cobrando, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É um período da gente ficar mais quieto, atento para todas as coisas. A Bíblia fala sobre isso. Mas acho que é importante também a gente cuidar da gente. Assim como a gente cuida do corpo, cuida da alma, cuida do espírito, a gente precisa cuidar da nossa mente, nossa parte Sim, psicológica. A gente sabe que é importante dormir bem, vamos dormir bem, comer bem, tomar água, né? Igual a Josiel esses dias teve uma experiência ruim, né? Porque não estava tomando água de forma
na quantidade adequada, a gente precisa se cuidar. A gente precisa entender que quando o nosso corpo ele não está funcionando bem, os nossos níveis de hormônios, de aqueles hormônios da felicidade, eles diminuem. Então, a gente tem a tendência a se sentir mais triste, a energia fica mais baixa e tudo mais. Então, a gente precisa cuidar da nossa mente, cuidar do corpo também, cuidar de tudo. Mesmo que a gente não esteja tendo contato com outras pessoas, não podendo sair de casa, estabeleça uma rotina. Não precisa ser uma rotina super lotada também, né? Mas ter hora para dormir, hora para acordar, hora para fazer, sei lá, as suas coisas, hora para orar, ler a Bíblia, hora para conversar com os amigos, coloca a rotina no seu dia que eu acho que vai funcionar melhor. E é bem isso mesmo, a gente tem que sempre cuidar da mente, porque a Bíblia fala, né, que a gente precisa cuidar do nosso coração, que no caso é a alma, a mente, né? Porque é disso que procede a nossa vida. Então, se a gente não se cuida, como que vai ser? A gente vai sempre achar que a gente está numa situação muito ruim, muito difícil, e não é bem verdade, né? Uma coisa, Mário, que eu esqueci de falar aqui da live, é sobre essa questão de higiene, saúde, que a gente está falando sobre Covid-19, pandemia e tudo mais. E a Bíblia já falava sobre essas questões de saúde e higiene. Quando o povo de Israel, né, saiu do Egito, que eles estavam lá como escravos, eles saíram, estavam andando no deserto, a Bíblia tem algumas orientações como proceder na questão de higiene, como fazer suas necessidades. Se tem uma pessoa doente, a pessoa precisa ficar isolada. Se você teve contato com essa pessoa doente, essa pessoa também precisa ficar isolada, não comer carne que já está há muitos dias, de um animal que foi morto há muitos dias. Se cuidar, se limpar, sabe? A Bíblia tinha tudo isso. Então, é engraçado que o próprio Deus ele já tinha as medidas de saúde muito à frente do tempo dos seres humanos, né? Porque foi ele que instruiu o povo de Israel lá no deserto. E isso foi muito eficiente. E a gente vê que Deus já tinha instituído a quarentena lá atrás, né? Na época que Israel saiu do Egito. Então é muito legal a gente ver isso. Eu estava pesquisando até para saber quantas pessoas, mais ou menos, que estavam naquela situação de estar no deserto, sem água, sem como tomar banho, sem como lavar as vasilhas e tudo mais, como guardar comida na geladeira, não tinha isso, né? As condições de saúde eram muito piores do que as que a gente tem hoje. E eram 600 mil homens adultos, não conta as crianças, os velhos, as mulheres. Então, imagina o tamanho das famílias, que não deveriam ser pequenas, né? Imagina o tanto de gente no meio do deserto, sem água, sem refrigeração, e a chance de surgirem doenças pelas condições higiênicas que a gente come, a gente precisa fazer nossas necessidades. Se a gente está doente, se a gente convive muito aglomerado, as pessoas têm chance de viver com a gente, têm chance de ficarem doentes. Então é importante ver que Deus já tinha tudo isso escrito, cara. Por isso que eu falo, Deus ele é infinitamente além da nossa capacidade de compreender, porque Ele mesmo já tinha essas noções de saúde, né? A gente acha que tudo é novo, né? Nessa terra, mas não é, igual o Salomão fala, não há nada de novo nessa terra, né? Sim. A gente entendeu tanto que Deus é soberano, né? E que a gente depende dele. Entender também os profissionais de saúde como instrumentos de Deus, né, na nossa vida. E eu queria só, eu lembrei de um exemplo que eu acho que ainda está com tempo, né, rapidinho, que como que a gente pode fazer diferença como igreja, né, através do SUS e abençoando a vida das pessoas. Quando eu estava no posto de saúde, numa outra cidade do interior também aqui de Minas, uma vez foi uma pessoa cristã, ou cristã da igreja, procurar o posto de saúde para informar de um idoso que era da igreja, que estava sem possibilidade de ir para o posto, porque estava acamado, para pedir um atendimento para ele, né? E o SUS, ele tem atendimento domiciliar. Então, através desse irmão da igreja, esse outro irmão idoso foi atendido. Então, assim, às vezes é uma coisa simples como essa, né? Mas que se a gente colocar à disposição, entender como que funciona, assim, onde que eu devo procurar para resolver isso? Onde eu devo procurar para resolver aquilo? Perguntar para as pessoas, né? Eu vi que a Jane está aqui, a Jane é assistente social e é da nossa igreja. Então, assim, se a gente procurar se inteirar, a gente pode abençoar a vida das outras pessoas e ajudar para que elas tenham mais acesso à saúde, né? Eu lembrei disso depois, por isso que eu falei. Não, acho que é isso mesmo, né? Não sei o que o pessoal tá achando aqui. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá comentando. Quero agradecer todo mundo que participou. Tem gente da minha turma aqui, que tem gente da minha família, tem gente da família da Mari também, né? Nossos amigos da Tem igreja. Quero agradecer a todo mundo que amigos da participou, faculdade. porque realmente é importante a gente falar de saúde. A gente só reconhece o valor da saúde quando a gente está perdendo ela, né? Ou quando a gente sofre de alguma forma, né?
Acho que é importante falar disso, porque o Evangelho também fala sobre isso, né? Jesus, ele curava, então quem somos nós para não seguir o exemplo dele, né? Então, eu vou orar aqui. E é isso, pessoal. Então, vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por este momento aqui nessa live. Que cada pessoa aqui, Jesus, possa ser abençoada, que o nosso coração possa ser tocado realmente para essa questão de cuidado com o próximo, do amor, do cuidado mesmo com as pessoas doentes, se colocar no lugar do outro, ter mais empatia, Deus, que possamos ter um coração mais generoso, mais amável, Deus, que realmente o Senhor possa tomar nosso país em tuas mãos, que mesmo com as dificuldades, o Senhor sustenta o nosso país, o Senhor cuida da saúde da nossa população, o Senhor continue cuidando de nós, de cada um, proteja as nossas casas, proteja a nossa saúde, Deus, que realmente o Senhor é soberano, o Senhor controla tudo, confiamos, Jesus, no teu poder, confiamos que realmente em tempos difíceis como esse que estamos enfrentando, o Senhor está no controle de todas as situações, o Senhor realmente cuida, né, de nós, que o Senhor realmente está conosco, o Senhor cuida da nossa alma, não nos deixe, Jesus, nesse período de tão difícil, né? Que nossa alma fique entristecida, nosso coração fique pesaroso, mas que o Senhor seja a nossa alegria, o nosso sustento, que o Senhor seja refrigério nos dias mais difíceis, que realmente nós possamos ter força, Deus, para continuar a cada dia mais, que realmente possamos entender todo o cuidado que o Senhor tem conosco, que possamos realmente exercer esse cuidado na vida das pessoas. Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.